2025. Você pode celebrar ao Senhor mais alto ainda. Você faz parte dessa história e obrigada a você por ter estado aqui em 2024, você no online também, conosco durante esses 365 dias, fazendo tanta história. O JB já está aqui no prédio e já ele vai estar aqui conosco para fazer a virada com a Europa, né? Nós vamos virar algumas horas antes e com alguns outros países. Mas antes disso eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração para você. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 107, porque como os pastores que vieram aqui antes disseram, este ano que começa daqui a poucos minutos, para nós que estamos aqui nessa reunião, que vamos fazer uma virada antecipada, mas o mundo já virou, inclusive em alguns países. É um ano que Deus está separando para multiplicar as nossas vidas. Eu acredito que nesse próximo ano você terá 5 vezes mais a força para multiplicar. 5 vezes mais. Você aprendeu a tabuada de 5 na escola? Fácil, né? Né, Getúlio? Eu aprendi de 5, Cláudia, foi super fácil. É de 7 e 8, gente, eu tenho que decorar até chegar 2000, né? Até chegar o ano 8. Mas eu acredito que eu e você vamos ter essa força para multiplicar 5 vezes mais. Olha o que o Salmo 107 diz, eu não vou ler todos, mas eu gostaria que você me acompanhasse em alguns versículos. No versículo 1 diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Digam os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou aqui na comunidade das nações, aqui em Brasília, nas terras, aqueles que andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, eles desfaleciam a alma. Então, na sua angústia, durante 2024, durante a pandemia, nós clamamos ao Senhor e Ele nos livrou das nossas tribulações. Ele nos conduziu pelo caminho direito, para que fôssemos à cidade em que habitasse. Versículo 8: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas. Versículo 21: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. 22: e ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem júbilo às suas obras. Versículo 29: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, e fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então eles se alegraram na bonança, e assim o Senhor os levou a um porto desejado. Versículo 31: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Versículo 38: e Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Versículo 41: mas Ele levanta o oprimido da opressão, ou o necessitado do monturo, e o faz assentar num lugar alto, o traz para um alto retiro, e lhe prospera famílias, como também lhe prospera os rebanhos. Eu amo esse texto, porque ele está falando sobre render graças ao Senhor. E se você vai acompanhar o texto todo, ele vai dizer: os filhos de Israel tropeçaram, caíram, os filhos de Israel fizeram o que era errado e voltaram, mas todas as vezes que eles clamaram ao Senhor, o Senhor veio. E por isso ele está dizendo: nós devemos celebrar o nome do Senhor e render graças ao Senhor. Eu quero te deixar uma única instrução para 2025 aqui, e sei que o JB e os pastores deixarão outras instruções, mas em 2025, quando a escassez, quando a angústia, quando a tempestade, quando a dificuldade,
quando a pressão, quando os inimigos, quando um diagnóstico não muito bem querido bater à sua porta, escolha agradecer. A gratidão é a semente que traz a multiplicação para a nossa vida. Nós estamos declarando que 2025 vai ser um ano de multiplicação. Mas tem uma ação que eu e você devemos fazer em 2025. É agradecer ao Senhor. É nos prostrar aos pés do Senhor pelo que Ele fez e pelo que Ele ainda vai fazer. Aqui no Salmo 107... o salmista está contando, ele está testemunhando aquilo que o Senhor fez. E ele está dizendo, eu tenho que render graças pelaquilo que o Senhor fez. Diferente daquela história dos 10 leprosos, que Jesus curou. Jesus curou 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer. Será que Jesus curou lepras e situações desde a pandemia em nossa vida e nós não voltamos para agradecer? Eu quero dizer para você que esse é um excelente dia para rendermos ações de graças ao Senhor, porque elas abrem a porta para o futuro, elas atraem a multiplicação. Jesus, ele tem essa expectativa de que quando ele fez algo por mim, eu o agradeça. E a Bíblia diz que aquele leproso voltou para agradecer a Jesus, se lançando aos pés dele e em alta voz. Às vezes nós choramos em alta voz, gritamos em alta voz na hora da angústia, mas na hora do agradecimento a gente fala, tá bom, Senhor, muito obrigada, como se ele tivesse só feito a parte dele. A Bíblia diz que o leproso veio e se lançou e disse, Jesus, muito obrigada, o que eu posso fazer para te servir? Então sabe, antes que 2025 abra a porta para nós, talvez eu e você precisamos agradecer ao Senhor por algo. Provérbios capítulo 3 diz assim, ele faz uma promessa para aqueles que são gratos, para aqueles que são agradecidos. Você não precisa abrir a Bíblia, mas diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará a sua vereda. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta do mal, e isso será saúde para você. E ele diz no final, honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias, e você vai ver os seus celeiros se encherem. Ele está falando sobre dar ações de graças ao Senhor, reconhecer ao Senhor. Esse termo no Antigo Testamento, quando dizia assim, vamos reconhecer uma estrada, era porque o rei estava vindo, o rei principal estava vindo passar naquela estrada e nós precisávamos aplanar aquela estrada, porque quando o rei viesse e a estrada estivesse sem buraco, a glória do rei era mostrada, e também o nosso cuidado. E o que ele está dizendo aqui? Chame o Senhor para qualquer situação na sua vida. Chame o Senhor para qualquer abundância ou para qualquer desafio na sua vida. Inclusive chame o Senhor para as suas finanças. Porque quando você dá a primícia da sua renda, você está chamando o Senhor. Talvez em 2024 foi um tempo que nós ou você tropeçou nos dízimos e nas ofertas. Dizemos, esse mês vou dar, aquele mês não vou dar. Então eu não estou reconhecendo o Senhor em todos os meus caminhos. E a Bíblia diz, quando você o reconhecer, Ele vai endireitar o seu caminho. Então a multiplicação, ela tem ações que eu e você precisamos tomar. Então qual é o caminho que talvez nós viemos com ele até aqui hoje, e que, como o pastor Avando disse, nós estamos encarando ele com a nossa mentalidade grega, com a nossa mentalidade cartesiana, na força do nosso braço, que nós temos dito assim, eu vou resolver esse problema, isso não é maior do que eu, deixa que eu vou fazer. E Deus hoje está dizendo, filho, filha, que tal você me convidar para essa situação? Que tal você me chamar para essa situação e eu resolver essa situação com você? Talvez tenha algo se arrastando desde o início da pandemia e que de repente ainda não teve uma solução, mas porque às vezes nós
não convidamos o Senhor para entrar nessa situação. Segundo a Crônicas, tem um texto muito interessante, que eu faço questão, que se você puder, você abra a sua Bíblia comigo. Segunda Crônicas, capítulo 20. Olha que tremendo, sobre a vida do rei Josafá. O versículo 1 diz assim: depois disso, depois de uns tempos lá, versículo 2. Então vieram alguns servos de Josafá e avisaram a ele, dizendo: grande multidão, Josafá, está vindo contra você, da além do Jordão. Olha o versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em Judá. Vai comigo agora para o versículo 7. Diz assim: porventura, Josafá estava debatendo com o Senhor, mas ele teve medo, ele teve receio daquele desafio. O versículo 7 diz assim: porventura, o nosso Deus não lançastes fora os moradores da terra de diante do teu povo Israel, e não destes para sempre a posteridade de Abraão? Então ele está falando: Senhor, mas o que está acontecendo? Olha o versículo 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, aqueles cujas as terras não permitistes que nós invadíssemos quando nós vínhamos do Egito, mas deles o Senhor disse para nós nos desviarmos, e para que nós não os destruíssemos. Eis que agora eles estão nos pagando com o mal, eles estão vindo lançar mão dessa terra que o Senhor nos deu como possessão. Então ele está falando: nós fizemos tudo direito, nós cumprimos aquilo que o Senhor disse, e agora os inimigos estão vindo contra nós. Então de repente você chegou no final de 2024 com esse cenário. Olha o versículo 11, ele chama todo o povo para orar, para jejuar, as mulheres e as crianças. E no versículo 14 vem a palavra de Deus a ele e diz o seguinte: olha, você e todos os moradores, eu estou pulando aqui o máximo para a gente andar rápido. Você e todos os moradores, aí no versículo 15, você não tem que temer e nem se assustar por causa dessa grande multidão, nem por causa desse desafio, nem por causa dessa peleja, porque ela não é sua, ela é de Deus. Versículo 16: amanhã eu vou descer contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, eu vou encontrá-los no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro você não vai ter que pelejar, você só precisa tomar uma posição, você só precisa ficar parado, e você só precisa ver o livramento que o Senhor vai dar. Não tema, nem te assustes. Amanhã, quando 2025 chegar, eu vou sair ao encontro, porque o Senhor é convosco. Olha o versículo 19: dispuseram os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta. Pela manhã cedo levantaram e foram para este local. A Bíblia diz que o que Josafá instruiu o povo a fazer, e o que Deus instruiu a Josafá a fazer, foi adorar ao Senhor. A guerra estava estabelecida e os exércitos estavam avançando. Pode ser que em 2025 você tenha exércitos avançando contra você. Pode ser que você tenha chegado aqui em 2024 e você fala: tudo bem, eu me preparei para essa noite linda, mas tem uma pressão enorme sobre a minha vida. Tem inimigos vindo, mandando cartas, e-mails, WhatsApp, redes sociais, e de repente nós estamos aqui pensando: quando eu sair daqui eu vou mandar aquele e-mail, quando eu sair daqui eu vou vir aqui, passar a virada, mas em 2025 aquela pessoa vai vir comigo, aquela empresa vai vir comigo. Deixa eu te dizer, eu vim aqui em nome do Senhor dizer para você: essa guerra é do Senhor, ela não é sua. Quando você adora ao Senhor, você o reconhece no meio desta batalha, e Ele fala: deixa comigo. E sabe o que aconteceu? Quando Josafá chegou ao alto do monte, porque eles foram para a guerra, eles não recuaram da guerra, mas quando eles chegaram no alto do monte, no meio, eles só viram cadáveres. E só que depois que eles
olharam e avistaram os cadáveres, eles viram despojos, eles viram multiplicação. A Bíblia diz que por 3 dias eles recolheram os despojos e não conseguiram. E que no 4º dia, sabe o que eles fizeram? Eles adoraram ao Senhor novamente. Então a instrução que eu quero deixar para o seu 2024 é: se tem desafio, adore ao Senhor. Se tem pressão, adore ao Senhor. Se tem ameaças, adore ao Senhor. Se tem bonança, se Ele trouxe para você muitos recursos, adore a Ele. Sabe por quê? Esta é a forma de conservarmos a bênção sempre sobre a nossa vida. Porque nós vamos estar, sabe o quê? Dizendo a Ele: Senhor, tudo pertence a Ti, tudo é Teu. E já 2025 vai abrir as portas para nós. E o que nós mais devemos fazer é dizer: Senhor, me conduz na estrada de 2025. Não olhar para as circunstâncias de 2025 que estão esperando por nós. Talvez você pensou: o ano vai terminar, mas as dívidas não terminaram. Não terminou aquele conflito, não terminou esse diagnóstico, não terminou essa dor sobre o meu corpo. Eu quero dizer para você que amanhã, quando você for procurar o seu inimigo, ele vai estar prostrado, ele vai estar caído. Sabe por quê? Nesse portal, nesse dia de oportunidade, o Senhor está enviando anjos para desbaratar aquilo que está vindo contra você, aquilo que te pressionou até na entrada do ano. Sabe, o inimigo está aqui tentando fazer uma pressão, mas enquanto você está adorando aqui nos últimos minutos de 2024, o Senhor está liberando o seu exército. E sabe, eu vim aqui para dizer para você que Ele está te dizendo: essa guerra não é mais sua, essa guerra é minha. Eu entrei por causa da sua adoração, eu entrei por causa da sua dependência. Sabe, em Atos tem uma outra história incrível, que é a história de Paulo e Silas, quando eles vão para a prisão. Eles estavam fazendo o trabalho de Deus. E às vezes, muitas vezes, quando nós estamos fazendo as coisas certas, ou as coisas de Deus, isso não impede que os desafios cheguem para nós. Porque isso é como o Avando falou aqui agora: Deus sabe que eu e você vamos poder sair dos desafios. E Paulo e Silas, eles libertaram uma escrava que ficava fazendo adivinhações. E os patrões delas ficaram muito chateados com eles e falaram: vamos prender Paulo e Silas. Paulo nem poderia ser preso, porque ele era um cidadão romano. Então ele foi tratado injustamente e também ilegalmente. Mas sabe o que ele fez? Ele ainda foi açoitado. Quando ele estava naquela prisão, o que ele fez? Ele escolheu adorar. Ele não escolheu se juntar com os outros presos chateados. E a Bíblia diz que toda a prisão ouvia a voz de Paulo e Silas. Eu estou querendo te mostrar que Deus está nos chamando para adorar a Ele, não de uma forma comedida, mas de uma forma extravagante. E sabe, a voz de Paulo e Silas fez com que toda a prisão ouvisse os louvores. E sabe o que aconteceu? Dessa vez, o Senhor não só enviou um anjo para desbaratar os exércitos como foi em Josafá. Não, Ele provocou um tremor na natureza. Deixa eu dizer para você: se Deus precisar para livrar você, Ele vai mudar leis da natureza a seu favor. Ele vai mudar leis no país a seu favor. Ele vai mudar leis no jurídico, no executivo, no judiciário a seu favor. Porque basta que você fique nesse lugar de depender dEle. Sabe, não vá às forras, não jogue a toalha. Se você está se sentindo nesse final de ano injustiçado, se você está sendo tratado de forma ilegal, se você está sendo açoitado emocionalmente por alguma coisa, ou espiritualmente, ou até financeiramente, é como o Avando também disse aqui: aquilo que de repente você está chamando de prejuízo, aquilo que de repente você está chamando de perda desde a pandemia, eu quero trazer essa chave para você. Chame isso de semente, não chame isso de prejuízo. Sabe, se de repente você perdeu um valor em ações, você perdeu um valor até para agiotas, você perdeu valores em batidas de carro,
você perdeu o seu casamento, você perdeu alguma coisa especial, diga: eu estou semeando isso no reino de Deus. Você sabe por quê? Na mão de quem estiver esse dinheiro, esse recurso que foi levado da sua mão, ele está dentro do controle do Senhor, e o Senhor pode trazê-lo para a sua vida a qualquer hora que Ele quiser. Então eu só preciso, em 2025, estar aqui nessa posição de adorar ao Senhor, independente da pressão, independente dos inimigos, independente das ameaças, independente da gritaria, independente da dor, da injustiça que eu estou sentindo. Não queira você fazer a sua justiça, espere pela justiça do Senhor. E eu quero te contar mais uma história. A Bíblia diz que esse terremoto aconteceu e quebrou todas as prisões, quebrou todos os cadeados, não só de Paulo e Silas, porque quando você for abençoado, as pessoas que estão perto de você também serão abençoadas. E aquela prisão foi livre, e ali aconteceu um avivamento. O Avando falou aqui, é tão bom quando alguém vem antes e fala aquilo que você vai falar, entendeu? Você precisa só concordar. Ele falou aqui sobre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, que está lá em 1 João, e em Mateus 14 também. Isso foi no início do ministério de Jesus. E em Marcos 8, eu quero destacar para você, Marcos 8 é a segunda multiplicação. E Jesus chega para os discípulos e fala para ele: essa multidão está comigo há muito tempo, e se eu enviá-los, está comigo há 3 dias, e se eu enviá-los para buscar comida, elas vão se desfalecer pelo caminho. Então o que nós podemos fazer? Jesus já havia multiplicado os pães e os peixes há mais ou menos 3 anos atrás, ou seja, no início do ministério dele, ele já tinha multiplicado. E ele pergunta para os discípulos: qual é a solução que você tem para esse momento de escassez? De repente, você está com a multidão dos boletos, ou a multidão de coisas a vencer, e de repente, só tem aquilo que os discípulos estão oferecendo ali. Ele falou: nós temos 7 pães e alguns peixes. E sabe o que Jesus fez? Ele usa essa estratégia da adoração. Eu estou te mostrando que Josafá usou essa estratégia para que ele não precisasse ir a uma guerra, mas que o Senhor enviasse anjos. Paulo usou essa estratégia de adorar para que ele não ficasse preso injustamente. E agora Jesus usa essa expressão de adorar para ir contra a escassez, contra a falta, contra aquilo que de repente está trazendo dor e sofrimento para as pessoas, porque elas estavam ali quase desfalecendo. E Jesus fala: então me traz aqui o que vocês têm. E quando Jesus recebe aquilo, ele dá graças, ele adora ao Senhor. Ele diz: Senhor, nós apresentamos diante de ti esses 7 pães, que em Marcos 8 é sobre os 7, e esses poucos peixes. E a Bíblia diz que ele novamente alimenta uma multidão de pessoas, e sobra neste caso 7 cestos. E sabe o que é interessante? Dentro desse mesmo capítulo da Bíblia, eu não vou ler com você, mas você pode ler depois, Jesus quer fazer uma terceira multiplicação. Sabe o que acontece? Os fariseus estão apertando Jesus ali, dizendo: nos dá sinal. Mas ele havia acabado de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, e eles estavam pedindo mais sinais. E Jesus entrou no barco bravo. E quando ele entrou no barco, os discípulos estavam no meio de uma conversa acalorada. Você é o culpado? Não, você que esqueceu. Agora a gente vai morrer de fome. Depois você lê o texto. Os discípulos estavam dizendo: ninguém trouxe pão. Multiplicou-se os pães, mas ninguém trouxe pão. E agora nós vamos morrer de fome. A Bíblia diz que eles não estavam nem prestando atenção nas instruções de Jesus. Que Jesus parou e falou: por que vocês não estão me dando atenção? Vocês estão falando de quê afinal? Eu estou falando para vocês que os fariseus estão querendo, semear o fermento deles, e vocês não estão prestando atenção? Eles disseram: Jesus, nós estamos desesperados, porque nós não trouxemos pão. Aquele responsável esqueceu os cestos, aquele outro também. Nós não trouxemos pão. E ele disse: como vocês têm um coração endurecido? Como vocês têm olhos e não enxergam? Como vocês têm
ouvidos e não ouvem. Sabe por quê? O que vai estancar a escassez na minha vida e na sua vida é Jesus no barco da minha vida e da sua vida. E Jesus queria dizer para eles: eu estou aqui, mesmo que você tenha esquecido os pães, eu posso fazer pão aparecer ou multiplicar pães. Então eu vim aqui para dizer para você que talvez nós estamos nos esquecendo da primeira multiplicação que Jesus fez na nossa vida, da segunda multiplicação, e de repente nós estamos diante do terceiro desafio, até na mesma área, e nós estamos pensando: dessa vez Jesus não vai me atender, dessa vez Jesus não tem obrigação, ou ele se esqueceu, ou ele não quer. Deixa eu te dizer, se da primeira vez ele multiplicou, se na segunda vez ele multiplicou, agora que você está mais íntimo ainda com ele, por que ele não faria novamente? Então eu vim aqui dizer a você que o Senhor vai nos batizar nessa virada com a mentalidade hebraica e não com a mentalidade grega, que depende se eu trouxe pão para o barco ou não, que depende se eu trabalhei muito em 2024 ou não, para tirar férias, ou para pagar os boletos, ou para isso, ou para aquilo. Eu quero dizer que você depende do Deus Todo-Poderoso, e Ele é o possuidor dos céus e da terra, e não tem falta para Ele. E sabe o que mais? Ele está no barco da sua vida, e nesse barco, aonde Ele estiver, aonde a presença dEle estiver, não vai ter falta de nada, não vai ter escassez, não vai ter tempestade que vai virar o barco. Sabe por quê? Logo depois da primeira multiplicação, uma tempestade veio, e eles disseram: agora Jesus vai nos deixar morrer. Não, Jesus acalma aquela tempestade. Então eu vim aqui para lembrar a você que 2025 você está entrando, e entrando com a presença do Senhor no barco da sua vida, no barco da sua vida. Sabe, não dá tempo de lermos, mas eu quero terminar com esse texto que está em Gênesis capítulo 17. Diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E sabe o que significa o Deus Todo-Poderoso? Significa aquele que dá o basta, aquele que dá o basta. Você veio aqui na presença do Deus Todo-Poderoso, e hoje Ele vai dar um basta em alguma situação na sua vida. Aí fala assim: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei de forma extraordinária. Prostrou-se Abrão, é Abrão, não Abraão, Abrão, com o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de uma numerosa nação. Abrão já não será o seu nome, e sim Abraão, porque você vai ser pai de uma numerosa nação, e eu te farei fecundo extraordinariamente. A letra que Deus acrescentou ao nome de Abraão é a letra H. No português a gente repete o A duas vezes, mas é a letra H. Essa letra H, ela está duas vezes no nome de Deus. Ela está duas vezes no nome Yeshua, no nome não pronunciável de Deus. E Deus disse: Abrão, tem coisas que eu já te prometi há muito tempo. Eu quero que você preste atenção comigo aqui nesse último 1 minuto. Tem coisa que Deus te prometeu há muito tempo, e que você veio à presença dEle, que você ficou falando: Senhor, cadê? Eu sei que talvez não tenha 99 anos que você está esperando algo, mas talvez tenha 99 meses, talvez tenha 90 dias, talvez tenha 4 anos, talvez tenha 5 anos que você está esperando algo. Sabe, Deus é aquele que não vai largar mão da promessa dEle sobre a sua vida. E Ele falou: Abrão, eu vou acrescentar um H no seu nome. E você sabe, toda letra hebraica, ela tem um significado numérico. Você sabe qual é o significado? O número 5. É para onde você está indo daqui a alguns minutos. Então eu vim aqui para dizer para você que Deus está acoplando a letra H na sua vida. Que Deus está acoplando a letra H na
nas suas finanças, que Deus está acoplando a letra H no seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira. Deixa eu te falar, não tem como você fugir dessa letra esse ano, não tem. E ela representou um basta em algo que Abraão esperava por muito tempo, porque o Deus Todo-Poderoso, aquele que dá um basta, acrescentou um H e disse: agora, Abraão, você vai se multiplicar extraordinariamente. E agora, Abraão, você vai ser frutífero extraordinariamente. Então, sabe, em minutos, essa letra está sendo acoplada ao seu nome, pela fé, como foi com Abraão. E que ele se torna um homem ilustre na sua região. E que Israel existe por causa desse homem. E que a mentalidade hebraica, ao invés da mentalidade grega, existe por causa desse homem que esperou no Senhor. Então, sabe, um batismo de mentalidade, um batismo de força para 2025 está vindo sobre nós nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé e que você apresentasse os seus 5 pães e 2 peixes na presença do Senhor. Que você falasse: Senhor, eu não sei como eu iria pagar pelas contas de todo o 2025. Eu não sei como eu iria levar minha família de férias. Eu não sei como eu iria pagar o IPTU, IPVA, fazer a matrícula das crianças. Mas sabe, eu sei que o Senhor está no meu barco. E outrora o Senhor já supriu a minha vida. E profeticamente hoje eu estou recebendo a instrução daquilo que o Senhor fez com Abraão. O Senhor está acrescentando um H no nosso nome. O Senhor está acrescentando um H na nossa vida, no nosso ano, que será 2025 e que é representado pela letra H. Então, sabe, olhe para as suas mãos. Você pode estar naquele cenário de Elias, que você pode estar vendo apenas a nuvem do tamanho da sua mão. Você pode estar vendo apenas uma pequena nuvem no horizonte e que ela está longe de você. Pode ser apenas a promessa de alguém: olha, eu vou ser seu sócio, eu vou te suprir, eu vou isso. Mas deixa eu dizer a você, aquilo que você tem nas mãos hoje, aquilo que você tem na sua boca hoje, que é a sua adoração, no seu coração rendido, é o que o Senhor vai soprar a multiplicação. E é o que o Senhor vai encher o seu 2025. Se a guerra bater na sua porta como bateu em Josafá, o sopro da letra H, o sopro da multiplicação de anjos virá. Se prisões tentarem prender você, relacionamentos, ameaças, questões psicológicas, sabe, Deus vai fazer tremer, nem que trema a natureza, mas Ele vai tirar você deste lugar. Sabe por quê? Porque 2025 é sobre um ano que você adora e que Ele multiplica. Que você adora e que Ele multiplica. Que você adora e que Ele multiplica. Que você dá ações de graças e que Ele multiplica. Que você o honra e Ele multiplica. A multiplicação não é algo que Ele está dizendo para você fazer. Ele está dizendo: eu vou fazer. Agora fica no barco comigo. Vai para o outro lado da margem, para onde eu for. Ouça as minhas instruções. Só esteja certo de que eu estou no barco contigo. Só esteja certo da minha presença. Porque mesmo que você esqueça seus cestos de pães, você não vai ficar com fome. Mesmo que você escorregue, você não vai ficar caído. Então começa a adorá-lo e dizer: Senhor, eu quero ser grato por não ter nenhum pão, ou por ter 5 pães e 2 peixes. Eu quero ser grato porque atrás dessa batalha, desses inimigos que estão me ameaçando, querendo furar os meus olhos, tem um despojo para mim. Eu quero profetizar sobre a sua vida que atrás dessa guerra que veio aqui na boca de 2025, tem um despojo para você. Tem um despojo, tem uma herança, tem um valor, tem um suprimento.
Então levante as suas mãos e só o adore. Não peça nada. Sabe, comece o seu estilo de vida de 2025 agora. Se comprometa a diariamente ou dobrar os seus joelhos, ou olhar para o céu, ou contemplar a natureza e tirar pelo menos 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 1 hora para adorá-lo. Mas se comprometa a fazer isso, porque Ele vai se comprometer em multiplicar aquilo que você precisar. Você só precisa rodar esta chave, a chave da gratidão e da adoração. Adore Ele agora. Comece seu 2025. Termine o seu 2024 adorando, agradecendo e adorando pelaquilo que ainda não chegou. Porque eu creio que essa noite muitos de nós teremos surpresas de cadeias que foram quebradas, de situações que foram ganhas, porque os anjos estão sendo liberados, especialmente para aqueles inimigos que nos ameaçaram antes de nós entrarmos aqui no templo do Senhor. Então diga: Senhor, o Senhor está comigo nessa guerra. Eu te reconheço, eu te reconheço. Adore a Ele, adore ao Senhor, adore a Ele.